está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Putinho J.R. E estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, um dos nossos queridos ouvintes: eu sempre ouço as pessoas dizerem que Jesus é o médico dos médicos. Ao ler a Bíblia, sempre acompanho histórias de milagres e curas, mas preciso confessar que fico muito confuso quanto ao que fazer diante de uma doença. É só exercitar a fé ou devemos procurar os médicos? Ao buscar a ajuda humana, não estaria diminuindo o poder de Deus? Creio que Deus levantou médicos para servir as pessoas e que muitos deles testemunham milagres que vão além de suas capacidades e habilidades. Como encontrar equilíbrio numa hora de tempestade? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto, já que destacou a frase: ao ler a Bíblia, sempre acompanho histórias de milagres e curas. Bom dia, J.R., bom dia aos amigos ouvintes, aos amigos debatedores. Eu parei para pensar nisso que o leitor comentou e aí fiz uma conta. A gente tem a data do Êxodo mais ou menos, dependendo do ponto de vista, de 1500 a 1200 a.C. E aí o Novo Testamento termina de ser escrito, vamos dizer assim, primeiro século, início do segundo. Então, se você contar os milagres que acontecem nesse intervalo, sobretudo tirando o ministério de Jesus, não são tantos assim, né? A gente maximiza, mas assim, os milagres acontecem em momentos importantes em que eles têm que acontecer, né? E tem duas passagens interessantes no Evangelho de João. Uma no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, e eles perguntam: olha, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais pecaram? E ele fala: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. De novo, quando Jesus recebe a notícia do falecimento de Lázaro, ele fala: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. O milagre existe para glorificar o nome de Deus e manifestar o poder. Mas Deus nos deu também inteligência para intervir no mundo, né? Na época de Jesus não havia quase medicina. Qualquer doença podia te matar. Um prego, um apendicite, um problema no fígado. Hoje a gente tem a medicina. E a medicina é uma consequência da inteligência que Deus nos deu. Então vamos tentar resumir. Eu acho que o milagre deve acontecer quando a medicina não pode te ajudar. Tem gente até que tem fé e consegue orar na hora e ser curado de qualquer doença. Mas eu acho que o propósito primário do milagre não é esse. Ele é para glorificar a Deus. E a inteligência que Deus nos deu age no nosso alcance, onde não há necessidade do milagre. Ao ler a Bíblia, sempre acompanho histórias de milagres e curas. Foi a frase destacada pelo pastor Rafael. Conosco no programa também o pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o querido sobre esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos debatedores aqui. Para nós é uma honra muito grande estarmos aqui mais uma vez, e com certeza a Bíblia é um livro de milagres, mas a própria Bíblia também é um livro que mostra o poder e a importância da medicina. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para as épocas antigas, nós vemos uma medicina muito arcaica, muito limitada. Hoje nós temos maiores especialistas, hoje a medicina tem mais recursos, mas não podemos também esquecer que ela tem as suas limitações. Então que Deus possa estar nos ajudando. Eu gostaria só de ler um texto que faz a junção do natural e sobrenatural de Ezequias. Era um rei
que debaixo de uma sobrecarga emocional muito grande, ele fica doente. E ele busca, Deus levanta um profeta e fala assim: olha, Deus ouviu a tua oração, mas eu também recomendo um tratamento médico. Então nós vemos a própria Bíblia, Deus, ele não limitando e não também dizendo que a medicina não é vil, não pode ser usada em determinados momentos. Pasta de figo, né? Muito Isso obrigado, pastor. Também doutora Luzia Nunes, que é psicóloga conosco no programa de hoje, que pensa, queridíssima irmã, sobre esse ponto inicial. Bom dia a todos aqui da mesa, bom dia ao povo de Deus que escuta a 93 nesse momento. Eu penso que Deus, ele é capaz de fazer milagres, sim, fez ontem na Bíblia, na época antiga, e faz hoje, é capaz de realizar. Só que eu olho com muito cuidado a questão das relações humanas aí, e da humildade que é você procurar, você se render a um outro ser humano, que é quando você procura os médicos. Como o pastor Rafael falou, antigamente a medicina era limitada, hoje não. E nós servimos a um Deus que, como diz aqui no início, a pessoa que enviou o e-mail diz que Jesus é o médico dos médicos. Se ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor, ele é o chefe dos médicos. E é do agrado de Deus que a gente se renda ao outro ser humano, ou seja, uma outra pessoa além de nós. Isso, para mim, a meu ver, representa humildade, representa também unidade. E eu creio que o milagre pode vir daí. Deus usar alguém para efetuar um milagre na sua vida. Esse alguém, no caso, aí seria o médico, a figura do médico. Abrindo aqui para os dois companheiros, e assim vamos ouvir o pastor Rafael, a doutora Luzia e também o pastor Alessandro sobre esse assunto, quando envolve a questão da dependência, né? Aí você tem 3 palavrinhas que podem andar próximas, mas com significados diferentes quando se trata de dependência, independência e codependência. 3 palavrinhas com sentidos aproximados, alguns antagônicos, mas para a gente entender que quando se refere a Deus, por exemplo, se no passado havia uma dependência exclusiva de Deus por conta das enfermidades e da ausência de uma pesquisa científica apropriada para isso, embora nós já vejamos grandes ações médicas e científicas no passado, e aí o texto de Ezequias, lá descrito pelo profeta Isaías, é claro quando fala sobre esse assunto. Além disso, outros exemplos nós temos, mas evidentemente não se compara a medicina que nós temos hoje e também não se compara a medicina que vamos ter daqui a 30, 40, 50 anos, se Deus assim nos permitir. Isso afasta as pessoas da dependência de Deus? De certa forma, essas pessoas se tornam independentes de Deus e de certa forma elas se tornam codependentes umas das outras. Está estabelecido um link em que é mais importante o que está aqui na horizontal do que o que está na vertical. Aonde é que a gente erra quando vai além do que deveria nesse aspecto ou não? Em hipótese alguma estamos errando, estamos agindo da maneira correta, concreta. Rafael, Luzia e Alessandro, que pensam vocês? Eu queria lançar um olhar mais amplo sobre as Escrituras. O Deus que cura também é um Deus muito preocupado com a saúde. Se você for ler com atenção o Velho Testamento, ele vai dizer, por exemplo, que se alguém tiver uma doença contagiosa, tem que ficar de quarentena. Ele diz que você tem que descansar um dia por semana, e hoje em dia a gente sabe que se não descansar, você acaba tendo estafa, toque, hipertensão. E isso é tão sério que ele botou nos 10 mandamentos e a gente não guarda. Ele fala, olha, evita determinados tipos de alimentos que são mais propensos a transmitir doenças, infecções e parasitas e tal. Ele fala, olha, não coma demais, não beba demais, não trabalhe demais, não se preocupe demais, perdoe. Ele cria uma série de recomendações na Bíblia e a gente às vezes fica naquela ideia, mas não é pela lei ou pela graça. Olha, a graça te salva, né? E a lei te dá vida física, né? Eu até, para provocar um amigo meu que guardava a lei, ele falou, olha só, não há nenhuma promessa em todo o Pentateuco de salvação da alma pela guarda da lei. Ele me olhou assim, ele passou que guarda a lei, ficou meio surpreso, falou, é verdade, não tem. Tem promessa de vida, saúde, bem-aventurança, salvação da alma, não tem. Então, a lei, por exemplo, te ensina como preservar a saúde. Deus não está preocupado só em fazer o milagre, quer dizer, aí você já tem um tipo de medicina acessível. Pastor JR, muitas vezes também nós evangélicos, nós ficamos com receio de determinadas atitudes que podemos tomar e achamos que essas atitudes podem ofender Deus.
podem entristecer o coração de Deus, quando na verdade ao contrário, o próprio Deus, ele nos estimula e nos desafia a vivermos uma vida de equilíbrio. Salomão, quando escreveu os provérbios, ele fala sobre isso, fala sobre a questão da comida, porque você não deve comer muito, porque faz mal, mas você também não deve comer pouco, porque também faz o mesmo mal, até pior. Então, o Deus, na sua revelação da palavra, ele levanta pessoas para ensinar o seu povo a ter o equilíbrio. Então, se ele fala da comida, por que não também da saúde? Tem momentos que a gente tem que depender de Deus, mas Deus não vai ficar ofendido porque ele nos dá o caminho. Muitas vezes ele fala assim, olha, procure uma ajuda médica, porque você vê muito isso. As pessoas buscavam os profetas traziam uma palavra de Deus, mas mostravam também um diagnóstico, um caminho a seguir. Quando Elias cai em depressão, Deus fala com ele, olha, sabe o que você está precisando mesmo? Não é de poder, é de dormir, é comer. Isso é o quê? É uma terapia. Quando Saul estava angustiado por um espírito mau, ele procurou um terapeuta. Foi Davi. E Davi, através da terapia musical, conseguia acalmar o coração daquele homem. Cada dia a gente tem que depender mais de Deus, mas eu concordo. É claro que a gente aqui não viveu naquela época, né? A gente lê os relatos, né, feitos. Mas hoje nós temos a tendência, sim, a confiar mais no nosso próprio poder, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós queremos ser. Nós temos essa tendência. É importante reconhecer, eu pelo menos vejo com esse olhar, e tentar entender que Deus é o dono de tudo. E hoje a gente precisa, se por um lado a gente vive também mais seguindo a própria convicção, os próprios gostos, os próprios desejos, buscando muito prazer, o mundo hoje ele se perde quando esse prazer não é encontrado, e eu acho que a tendência agora é voltar-se para Deus, é olhar para cima e exercitar mais a fé mesmo. Temos, portanto, uma dependência do próximo, que também depende de mim, está estabelecida a codependência. Existe o risco de nos acharmos, por conta disso, independentes de Deus, porque confiamos naquele próximo, que é um excelente profissional de qualquer área, que é uma pessoa altamente conceituada, então nós deixamos de depender de Deus para depender do próximo, corremos esse risco, mas se o entendimento for, como a senhora disse, de que o Senhor está acima de tudo isso, até o conceituado depende de Deus, somos todos dependentes de Deus, ou seja, o processo de dependência do próximo depender de mim, onde é estabelecida a codependência, não excetua em hipótese alguma o aspecto de sermos totalmente dependentes de Deus. Temos que ser. Essa é a base. Devemos agir assim. E JR, assim, a gente tem um entendimento errado. Esse não é um tema fácil de hoje, eu não achei. Sim, eu não tenho dificuldade, eu tenho formação teológica e alguma formação científica. Assim, eu não vejo as duas coisas como que se opõem, como antagônicas. Eu só acho que são diferentes. A ciência é o conhecimento consolidado. Mas quando, à medida que você constrói o conhecimento científico, você está exercendo o mandato de Deus de sujeitar a terra. Deus não nos deu asas, mas nos deu capacidade de construir avião. Deus não nos deu garras para nos defender dos animais selvagens, mas nos deu capacidade de construir armas e casas. Então, assim, à medida que a gente exerce a inteligência, a gente até manifesta a imagem e semelhança de Deus que está em nós, a capacidade de criar, de articular, de sujeitar a terra. O que glorifica a natureza humana também glorifica Deus. Então eu não vejo a ciência como antagônica. A ciência sempre vai ter um limite. Sempre vai haver uma enfermidade que a ciência não cura ou uma situação para a qual ela não tem resposta. E é aí que entra a fé. Eu quero lançar um pouquinho mais de olhar sobre o milagre. As pessoas na Bíblia que faziam milagres eram pessoas que tinham uma vida separada, que nós hoje em dia, mesmo os pastores, poucas vezes podem ter. Você vê que, por exemplo, Moisés é um cara que estava sempre na presença de Deus lá em adoração. Você vê Eliseu, Elias, eram pessoas bem separadas dos outros. Você vê muito Davi adorando o tempo todo na vida dele. Ele nem fazia milagres, mas assim, na vida dele, você vê a intervenção de Deus do poder nas coisas que ele fazia. Ele não curava o enfermo, mas ele derrubava um gigante, mas ele vencia uma guerra que não podia ser vencida. Sim. E era um cara de
oração. Jesus, você vê Jesus constantemente orando no ministério dele. Ele começa o ministério com 40 dias de jejum e oração. A igreja orou por uma semana buscando a presença de Deus antes do Pentecostes. Quando começa a haver confusão administrativa na igreja, em Atos, o que os apóstolos falam? Olha, nós vamos nos dedicar à oração e à leitura da palavra. Vocês cuidam do administrativo aí. Então eram pessoas que tinham uma carga de oração, pagavam o que a gente chama de preço do poder, que a gente hoje em dia não paga. E aí, sem poder, não tem milagre. Não é só falar, eu leio na Bíblia, eu creio que vai acontecer. Não, tem que orar, tem que crescer, tem que se revestir de autoridade espiritual, e isso tem um preço. Agora, aí, nesse ponto, para poder caminhar um pouco mais nessa linha, o milagre depende de quem? O milagre, eu não sei se de que ele depende, de repente, não seja essa a resposta, mas assim, pegando o gancho do que ele estava falando e entrando aí. O milagre, eu penso assim, eu vejo o milagre como não só direcionado como objetivo de Deus para aquele que vai receber o milagre, mas aquele também para o qual Deus vai usar para que aquele milagre aconteça. Porque se a gente for olhar com esse lado de que Deus é o dono de tudo, então nós podemos ficar dependentes, codependentes, ou dependentes, ou independentes. Não existe nada independente de Deus, porém, o que Deus quer, deseja, é que nós nos movimentemos. Ele permite isso para que o nome dele seja engrandecido e também para que nós nos sintamos bem. Eu me lembrei, quando eu estava vendo isso aqui, lendo esse e-mail, a respeito do ato de evangelizar, o simples, se é que se pode chamar de simples, ato de evangelizar, que todas as igrejas fazem, em maior ou menor escala, todos nós fazemos. Nós evangelizamos, nós falamos de Jesus, nós organizamos trabalhos ao ar livre, enfim, vários tipos de trabalhos, cada igreja com o seu. Será que nós precisaríamos disso? Deus não é soberano? Ele não poderia salvar a todos? Ele mesmo convenceu o coração da pessoa sem que houvesse uma intervenção humana ali? É esse caminho que eu... Agora, quanto à questão do milagre aqui, o milagre depende de quem? Depende de quem ora? Depende de quem recebe? Depende dos dois ou não depende de nenhum dos dois? Pastor JR, foi muito bom aí você pontuar essa questão, porque muitas igrejas, existem algumas correntes teológicas que jogam sobre os ombros da pessoa a necessidade e a responsabilidade de que tudo depende dela. Se ela acreditar, vai acontecer. Então, quando não acontece, essas mesmas pessoas culpam as pessoas por não terem crido. É verdade. E isso é uma afronta, isso às vezes pode ser até um suicídio espiritual da pessoa. Você mata a pessoa, porque eu conheço muitas pessoas que estão fora frustradas, porque no fundo elas acreditaram. Pior, e não aconteceu. Alessandro, né? Alessandro. Isso. Eu acho que é ainda mais sórdido. Quando o milagre acontece, foi o ministro que fez. Quando não acontece, é porque o fiel não creu. Então ele traz para si o mérito do milagre e joga a responsabilidade do que não acontece no outro. É pior. Não é só dizer porque não aconteceu, porque é que quando acontece, não, tá vendo? Olha o milagre do meu ministério. Mas você não creu. Uma pergunta. Depende de nós ou depende? Então Deus só faz milagre na vida de quem crê? Nós já sabemos que muitas pessoas creram e não receberam milagre. Mas também ouvimos muitas histórias de pessoas que nem acreditavam, mas o milagre aconteceu e recebeu. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, na minha concepção, claro que se nós tivermos fé do tamanho de grão de mostarda, nós podemos ver grandes milagres. Mas eu creio que tanto o agir quanto o querer, o efetuar, está nas mãos de Deus. Vocês não acham que aí essa resposta tem a ver também com para quê? Porque se é para a glória de Deus, Deus manifestará para a glória dele, independente de quem ora, de quem recebe a oração, se é do A, se é do B, se é do C, se é do D, ou seja, de alguma forma, se há, como ouvimos aqui, um propósito divino estabelecido, olha, esta ação vai ser para a glória de Deus, Deus vai ser glorificado. Porque quando o indivíduo, como disse o pastor, se referindo a pessoas que trazem para si a glória, quem é que recebeu a glória? Deus ou o indivíduo? Às vezes Deus recebe verbalmente. O cara até diz, glória a Deus, mas é um glória a Deus com o peito estufado, apontando para si, como o povo aplaudindo a ele e não a Deus. É uma questão extremamente complexa, dentro da qual nós temos que ter muito zelo e cuidado, porque não pode ser nenhum tipo de julgamento, mas é uma avaliação, uma reflexão crítica e bíblica sobre esses aspectos. Ou seja, se Deus vai ser glorificado com aquela cura,
Deus vai produzir. Ó, cura o milagre. Eu estou dizendo cura aqui, mas pode ser um milagre fora de cura. A responsabilidade de manifestar a glória de Deus no mundo é da igreja. Somos nós que temos que buscar os dons para que os sinais aconteçam, para que Deus seja glorificado. Quer dizer, Deus nos deu isso nas regiões celestiais, na glória. A missão. Mas nós, até porque nós, é o que Paulo falou de buscar os dons, de desenvolver. A gente, à medida que se consagra e que busca, desenvolve, não apenas recebe o dom, mas aprende a usá-lo. Ganha autoridade. Quer dizer, você vê isso na igreja, as pessoas crescendo em autoridade e o próprio discipulado produzindo isso. Então, assim, a glória de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Por exemplo, uma fila de oração da igreja. Quando há um ministério, quando há unção, os milagres acontecem, mas nunca é o ministro que escolhe. Às vezes a pessoa que ele acha que merecia, entre aspas, ser curada, não é. E o sujeito todo mundo fala, isso aí não, ele é curado. É um ato soberano de Deus. Mas para que as manifestações de poder aconteçam, tem que haver um ambiente de busca. É só vamos procurar onde acontece, olha a vida de quem opera milagre e olha as igrejas onde os milagres acontecem, como acontece. São igrejas onde as pessoas oram, onde os ministros buscam, são pessoas que se consagram para isso. A gente não faz milagre porque lê livro, a gente faz milagre porque ora. Certo, mas aí eu trago para o senhor a seguinte reflexão. O senhor não acredita que existem lugares onde pelo menos se diz que o milagre acontece e que quando nós vamos constatar os frutos, eles são absolutamente distantes dos frutos esperados por Cristo e traçados na Bíblia? Ou seja, nós podemos afirmar que naquela igreja onde os milagres acontecem, certo? Ali é correto, Deus está ali. Essa constatação, eu vi o seu olhar e o senhor me mostrou pelo seu olhar igrejas simples, igrejas cheias de vida espiritual, pessoas corretas na presença de Deus. Pessoas que oram. Eu vi no seu olhar que não era multidão. Também não tem nada a ver com multidão. Pode ter multidão, pode não ter. A questão não é o número, a questão é se o nosso olhar for sobre uma igreja e dissermos o seguinte: olha, ali tem milagres e nós vamos constatar que de fato, se há milagres, ali Deus está. Em outro lugar onde teoricamente não há, e em outros lugares onde teoricamente existem e em profusão, será que a gente não vai correr um risco de ter uma avaliação equivocada, pastor Rafael? Eu não falei que Deus está, JR, é assim, quando Deus fala que pela igreja... separado, buscando, Deus está, quando a Bíblia fala que pela igreja se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, ele está dizendo assim, que Deus se manifesta de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, até por causa dos enfoques das necessidades. Por exemplo, você tem igrejas que são muito pobres no discipulado, mas são extremamente eficientes no evangelismo. Você olha, mas a doutrina é fraca, mas assim, se salva gente lá todo dia. Essas pessoas que se salvam não vão para o inferno, elas vão para o céu. Então isso é interesse de Deus. Tem uma série, mas as pessoas estão se salvando. Tem igrejas que são muito boas em acolher e discipular, mas não são tão boas em evangelizar. Tem igrejas que são mais completas, tem igreja grande, igreja pequena, tem crente para todo tipo de igreja. Então assim, eu não quero rotular. O que eu disse é o seguinte: se você quiser poder, tem que buscar poder. Você pode ter uma igreja doutrinariamente muito bem consolidada, uma igreja em que há amor, em que há seriedade, mas as pessoas não oram, não tem poder. E tem igreja que até a doutrina é rasa, mas o pessoal tem uma gana para orar, para buscar dons espirituais, e aí o sinal acontece. A Bíblia te oferece, é como se fosse, eu vou fazer uma comparação chula, mas é como se fosse um restaurante aquilo. Você se serve do que quer. Se você quer conhecimento, a palavra tem conhecimento. Se você quer cura, ela tem cura. Se você quer direção até para prosperar financeiramente, ela tem. Se você quer saúde, ela te ensina. Se você quer poder, te ensina. Tudo bem. Você que busca o que assim quer. Assim pensa o pastor. Eu quero ouvir os pastor Alessandro, a doutora Luzia, daqui a pouquinho já aqui conosco, o pastor Marcos Ebenezer vai estar opinando também sobre esse assunto, mas sobre esse ponto especificamente, que pensam vocês? Concordam com o pastor Rafael? Eu vejo assim sinais, milagres, prodígios, não que não creia que aconteça, pois acontece mesmo, independente do lugar, mas eu também vejo com uma certa reserva, porque milagres hoje se transformaram em estratégia de marketing, né? Muitos ministérios estão falando, fazendo e demonstrando que em determinados lugares acontecem muitos milagres. E eu vejo com certo grau de reservas, porque nós não temos como constatar que realmente todos esses milagres, eles realmente aconteceram, porque já foi provado, já foi até exposto que pessoas usavam da fé
né, das pessoas dizendo que ali aconteceu tanto milagre e não tinha acontecido. Eram pessoas que eram até contratadas. Não, Deus curou, a pessoa não tinha um diagnóstico. Não, Deus fez algo grande aqui na minha vida. Então eu vejo assim com certas reservas a questão dos milagres. E a gente está deixando Deus de lado e valorizando mais os milagres. Eu acho assim, como psicóloga, essa questão, nunca deixando Deus de lado, eu quero deixar isso muito claro. Porque Deus, ele abençoa a atividade humana. Tanto que, e permite, tanto que a gente falou aqui sobre a ciência, a gente está falando disso, sobre o ato de evangelizar, são atos, né? E eu gosto, o pastor Rafael falou sobre a diferença da realidade de cada igreja, eu concordo, e isso aí eu entendo como atos proféticos, a palavra, aquilo que você profetiza para a sua igreja, para o seu grupo, para o seu povo, aquilo que você prioriza, vai acontecer. Eu vejo, assim, muitas críticas, às vezes, a respeito da igreja. Eu concordo também com o pastor que fala sobre essa venda dos milagres. A gente vê isso claramente hoje em dia sendo, assim, promovido de uma forma meio estranha. No entanto, eu também observo pessoas falando, olha, depois que eu passei a frequentar a igreja X, que fala tanto da prosperidade e tal, a minha vida realmente prosperou, eu consegui comprar isso, consegui fazer aquilo, mas a gente não é ingênuo a ponto de acreditar que o milagre cai do céu. Aí eu volto a tocar na tecla da atividade humana. A palavra vem sobre você e volto também a puxar a bola para a psicologia. A palavra vem sobre você e faz você entrar em movimento e fazer realizar, que é o ato profético, fazer você realizar aquilo que foi profetizado sobre você, sempre com a bênção de Deus, é claro, porque Deus nos abençoa, Ele quer que haja essa ação da nossa parte, para que Ele nos abençoe. Muito bem, pastor Marcos Bezerra, muito bom dia, Ebenezer, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui, a sua opinião sobre esse assunto, querido. Bom dia a todos. É um fato para você poder discutir difícil, partindo do princípio da fé que cada um tem. Tem um livro muito interessante que eu já li, de John Stott, Crer é também pensar. E é importante que você nunca esqueça que, ainda que você tenha a sua fé, Deus te deu uma capacidade de você pensar, de você raciocinar. E como o pastor estava falando anteriormente aqui a respeito da finalidade que algumas igrejas têm, e não só da igreja, mas também como um membro daquela igreja que frequenta, se o objetivo dele, se ele está buscando uma cura, se ele está buscando um milagre, se ele tem esse objetivo, quando a mulher do fluxo de sangue chegou até Jesus, ela chegou com um objetivo. Tanto que Jesus disse assim, alguém me tocou. E Pedro falou assim, Senhor, a multidão está te empurrando, te comprimindo, e o Senhor ainda pergunta quem me tocou. Eu falei, não, alguém me tocou com propósito. Alguém realmente precisava de algo. E quando a gente fala sobre igrejas que tem como grande bandeira fé, curas e milagres, existe um perigo muito grande de você deixar Deus de lado e colocar o pastor como curandeiro, porque às vezes as pessoas estão ali buscando o pastor, que ele virou um curandeiro. E se ele também não tiver uma certa vigilância e uma certa visão, no sentido que as pessoas estão olhando para ele como se ele fosse o curandeiro, ele pode achar que a cura vem através dele. E nem tudo é fé. Tem coisas que permanecem à vontade de Deus. Você não pode jamais abrir mão da sua fé, mas o médico, ele existe aqui nessa terra para poder te atender. A própria mulher do fluxo de sangue, volta a dizer, ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e ela não teve o resultado. E esse registro é interessante, que é registrado por Lucas. Que era o médico. Então a perspectiva de Lucas é muito interessante. O médico. Não só esse registro que ele deu, como também daquela mulher que andava encurvada. Verdade. E o diagnóstico de Jesus foi que era resultado de uma doença maligna que tinha. Assim, ela estava encurvada, resultado de um problema maligno. Jesus impôs as mãos sobre ela e curou ela de um momento para o outro. E foi contado e registrado e detalhado por um médico. 2 médicos, na realidade, né? Um médico e o médico dos médicos, que era Jesus. Eu senti desejo de falar o nome de uma pessoa. O Senhor me tocou desde ontem, porque essa pessoa já esteve nessa mesa aqui. É a psicóloga Laudelina Lima. Não sei se ela está ouvindo, né, nesse momento. E eu, quando li esse e-mail que a Marcela me enviou, eu comecei a ler um livro que ela tem, chamado Quando o Milagre Não Acontece, O Que Fazer. Que ela perdeu uma filha de, digamos assim, em torno de 10 anos de idade.
E eu já trabalhei com a Laudelina, já trabalhamos junto há um tempo que a gente não se vê. E você lê esse livro e você fica impressionado, porque ela coloca muito essa questão. Ela fala, nós éramos crentes, nossa vida era perfeita, fazíamos a vontade do Senhor, a obra do Senhor, e o Senhor levou a nossa filha. Foram 4 anos lutando com câncer na cabeça. E ontem também eu conversei no meu consultório com uma mulher chamada Claudete. Quero mandar um abraço para ela, que eu falei que faria isso. Eu tenho certeza que ela está nos ouvindo, que também perdeu um filho em abril agora de 24 anos, de um linfoma, um câncer também, que veio consumir o filho dela em dezembro até agora em abril. Então, era uma mulher de Deus também, que também estava orando muito, muito, e o Senhor fez dessa forma. E eu achei muito interessante ela dizendo ontem para mim que o Senhor foi muito bom, que abençoou. Fiquei perplexa com aquela mulher, porque eu sou mãe. E o Senhor abençoou e não levou o filho dela em dezembro, levou em abril. Então, para essa mulher, os meus respeitos, assim, consideração. E é assim, o Senhor, ele abençoa a atividade humana, ele deseja, ele permite, mas a vontade maior é a dele, e ele tem os seus propósitos em fazer ou não fazer, se é que existe o não fazer milagre. Com essas palavras, nós damos um pequeno break aqui para a nossa pesquisa 93 de hoje, que vai nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto que aqui está. Os testemunhos são dados, a luta não é fácil. Quem atravessa uma tempestade sabe como o barco balança, sabe da força do vento, sabe do quanto a chuva molha e às vezes encharca e cria enormes dificuldades. Ao mesmo tempo também sabe que o Senhor nunca nos deixa em hipótese alguma, e ainda que o barco balance, ainda que a chuva molhe e encharque a gente, ainda que o vento frio sopre e de certa forma nos apavore, nós temos a plena convicção e a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, como vimos agora nesses testemunhos. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acha que orar e buscar ajuda médica são coisas incompatíveis? 91% dos nossos ouvintes por telefone não acham não, e 84% deles no site também não acham. Maravilha, obrigado, Marcela Bastos. Nós vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros no programa de hoje, o pastor Rafael de Almeida, a doutora Luzia Nunes, o pastor Marcos Ebenezer e também o pastor Alessandro Alvarenga. De paciência, minha gente, um dos nossos ouvintes diz o seguinte: acho que algumas vezes é incompatível sim, tem que orar e esperar a resposta de Deus. Por e-mail, outro ouvinte aqui nos diz: olha, qual o texto que ensina que devemos buscar o médico? Só vejo texto que nos manda buscar o presbítero para que ele ore por nós, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, o Bruno, nos escrevendo aqui por e-mail. E eu passo aqui as perguntas e as colocações para os nossos companheiros aqui presentes no debate 93 de hoje. Olha, a Bíblia também não te manda procurar uma engenheira na hora de construir um prédio. É verdade. A Bíblia não te manda fazer muita coisa que você precisa fazer, Perfeito. cara. Eu acho que não é por aí. Não manda você tirar habilitação para comprar Não um manda, carro. não manda, entendeu? A Bíblia não tem nenhuma prescrição de cerimônia de casamento religiosa. Ela só diz que você tem que casar, mas não tem nenhuma cerimônia de casamento na Bíblia. Se você casar só no cartório, não está pecando, porque a Bíblia não manda fazer cerimônia de casamento na igreja, e a gente faz. Esse radicalismo é que é complicado. Você não pode fazer o que a Bíblia te proíbe, mas você não tem que fazer só o que a Bíblia te manda, né? Você levanta a hora que você tem que levantar para chegar no seu trabalho. Você come aquilo que você tem que comer para ter saúde. Eu acho que, irmão, não é esse tipo de radicalismo é que engana, né? E Deus muitas vezes age através dos médicos. Eu vou contar brevemente 3 testemunhos interessantes. Eu cheguei no hospital com 22 anos, eu estava com um apendicite supurado. O que é isso? É quando o apêndice já estourou e já está enchendo de pus o peritônio, né? E a princípio eu não tinha sintoma, porque eu sinto pouca dor, então não deu para identificar com apendicite. Quando começou a doer, eu estava supurado. O médico virou pro meu pai e falou: olha, não adianta operar teu filho, ele vai morrer mesmo. Eu vou ficar com a sala contaminada mais de 24 horas, ele vai morrer. Aí meu pai falou: olha, não brinca de Deus, brinca de médico, faça o teu serviço. E aí ele operou, eu fui o último da fila, porque a sala teve que ficar fechada depois, tamanha era a contaminação. Abriram minha barriga, lavaram tudo por dentro, fecharam de novo.
E um soldado, era hospital do exército, meu pai é militar, foi operado junto comigo e ele morreu. E eu sobrevivi. Eu até suspeito que ele estava melhor do que eu. Então isso é um milagre, né? Quando meu pai chegou para ser internado, estava examinando o coração, o médico fez o exame, acho que aquele Doppler, né? Aí falou, olha, você está internado, vamos fazer uma cirurgia. Não, eu vou em casa pegar roupa. Ele falou, você não vai não, você está internado. E ele não entendeu por quê, Dr. Márcio Andrade. E aí, depois da cirurgia, o médico falou, ele fez ponte safena. Ele falou, olha, eu nunca vi um coração igual ao seu numa pessoa viva e andando. Olha só. Isso é milagre? É milagre. É milagre. Através dos médicos. É milagre. Então, assim, a vida do crente se comporta de maneira diferente. Você vê, o crente que é crente miserável, ele entra para a igreja, não é que ele fique rico, mas a vida dele muda. A casa dele é diferente, a família dele é diferente. Então, eu acho que o poder de Deus vai se manifestar também através do médico. E principalmente, a minha esposa, ela passou também por uma apendicite supurada e ela levou 3 dias para ser operada. Nossa. 3 dias. Nós estávamos, na época, namorando para noivar. Ela teve... Logo depois também, quando nós casamos, também por conta da apendicite supurada, nós perdemos um bebê e foi diagnosticado que ela não poderia mais ter filhos porque tinha comprometido, foi uma gravidez tubária e comprometeu o útero, comprometeu o ovário. Nós procuramos o médico tentou desobstruir e falou, olha, você não pode engravidar, acostume-se com o fato de não ter filhos. E eu falei para ela, meu amor, vamos orar, vamos buscar a Deus. E nós temos um casal de filhos. Mas nem por isso nós deixamos de buscar um médico. O problema todo desse radicalismo me faz lembrar quando o povo de Israel estava sendo perseguido por Faraó na frente de um mar. E Moisés falou assim, Senhor, o povo está murmurando, o Faraó vai acabar com a gente, e o que eu vou fazer? E Deus fala assim, você está me clamando por quê? Não está na hora de clamar, está na hora de marchar, está na hora de andar. Faça a tua parte, eu faço a minha. Marchar é com você, o milagre é comigo. Nós temos que fazer a nossa parte. Volto a dizer, crer é também pensar. Às vezes nós precisamos questionar menos e crer mais. E do Rocha, em São Gonçalo, um ouvinte diz, as duas ações são compatíveis, porque Deus trabalha nas duas. Da Ilha, uma de nossas ouvintes conta que a pessoa tem que ter fé em tudo que for fazer. Eu já fui curada de muitas doenças, conta ela. A Bíblia fala, faça por onde que eu te ajudarei. Meu neto estava na incubadora e durante a oração na igreja eu vi o Senhor colocando a mão e sarando o meu neto. Tem que procurar o médico e confiar que Deus vai estar no controle. É o que compartilha a nossa querida Vera da Ilha do Governador nos ouvindo. Pastor JR, e é muito bom também que a gente está tendo a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos para o povo de Deus. Por que tem tantas pessoas, até dentro das igrejas, que não procuram médico? Alguns podem dizer que é por terem fé em Deus, mas a gente também consegue identificar que tem muitas pessoas que têm medo, porque ninguém vai no médico porque gosta de ir, ninguém vai no dentista porque gosta de ir. Então a gente também tem que trabalhar essa questão do medo, da importância de então, nós fazermos. A pessoa tem medo, mas na verdade aí fala, não, eu tenho fé. Ela fala que tem fé, mas na verdade isso tem aí medo. É um medo. E quem vai no médico não tem fé? Então eu vou no médico. O médico não tem fé? O médico. É verdade. Não é porque o próprio médico que está ali, você imagina, olha a situação que o médico tem. Ele está ali, constata que o paciente está ali, tem um problema de apendicite, então tem que produzir uma apendicectomia ali, muito bem, vai lá o médico. Aí ele diz assim, não, peraí, mas eu sou crente. Então eu vou orar e não vou operar. Olha a situação se o médico pensasse como algumas pessoas pensam. Porque o médico não pensa como algumas pessoas pensam, tá certo? Ele vai lá e opera, sob a bênção de Deus, sob a guarda do Senhor, é isso? Eu vivi ano passado, o pastor Rafael sabe as notícias, né? Eu vivi, o meu intestino colou todo ano passado, em outubro, aí eu fiquei 7 dias, indo 10 vezes à emergência e os médicos não achavam o que eu tinha. Por isso eu definhei, perdi uns 15 quilos nesses 7 dias e quando eu fui, que descobriram que eu fui operar, eu já estava muito mal, já estava fraca demais, sem comer. E aí eu operei no dia 21 de outubro de 2013 e meu intestino colou de novo e do CTI eu fui operar de novo no dia 23. E aí eu que já estava muito mal e a primeira cirurgia tentaram fazer uma intubação sem sedação e foi horrível, uma cena horrível. E eu falei, nossa, eu não vou voltar, eu não tenho, dessa segunda eu não escapo. E quando eu estava lá, resumindo, lá no centro cirúrgico,
me deu uma vontade, assim, o meu cirurgião estava desesperado, descabelado, né, comigo, eu dei um trabalhão para ele, e eu falei, eu posso orar suas mãos? E ele disse, pode. Eu segurei as mãos dele, eu orei e ele se emocionou. Dr. Vinícius Fonseca. E ele se emocionou e eu saí daquele quadro, mas eu fiquei muito mal mesmo. Até a recuperação foi muito difícil. E ele mesmo contou, né? Tá ali o meu esposo aqui que não me deixa mentir. Antes de eu voltar da anestesia, ele já havia contado para o grupo de amigos e parentes que estavam lá no hospital o que havia ocorrido, sobre o modo de eu ter, o fato de eu ter pedido para orar as suas mãos naquele momento, porque Deus está acima de todas as coisas. O médico está ali para fazer o que tem que ser feito, como o pastor Rafael falou, e cada um com o seu trabalho. E Deus está aí para mostrar alguma coisa. Eu não sei o que eu fui fazer lá naquele hospital, né? Mas Deus certamente queria mostrar alguma coisa a mim e os que estavam ao meu redor. Então existe aí a glória de Deus, o objetivo de Deus que a gente não alcança, que a gente não consegue imaginar até onde vai esse alcance da glória de Deus, que é manifestada às vezes no meio de uma dificuldade, uma luta, como esse caso. Temos então aqui o ponto de equilíbrio. Você precisa orar e buscar a Deus, ao mesmo tempo que você precisa buscar e orar e trabalhar uma questão de uma ajuda humana, sem com isso tratar ou traçar uma independência de Deus, mas mantendo o tempo inteiro seu coração dependente de Deus e a sua fé posta no Senhor. Aí que tem a diferença. Quando a minha fé está no meu igual, o máximo que eu posso receber é o igual, o natural. Quando a minha fé está posta no superior, que é o Senhor, eu vou poder esperar coisas sobrenaturais, inclusive através do natural. Através é isso, companheiro? Isso, com certeza. O Senhor pode abençoar essas mãos, né? Isso. Em Vai Lucas abençoar. capítulo 5, só para responder a nosso ouvinte, Lucas capítulo 5, 31, Jesus disse que os que estão enfermos necessitam de médicos. Jesus disse em Lucas capítulo 5, no versículo 31. Então, a palavra de Deus diz sim. Gostei. Não fica triste A gente comigo. esquece tudo. É verdade. Deixa eu falar uma coisa agora. Eu vou lançar um olhar então para você que acha que a ciência não é de Deus. Para um pouquinho, olha a sua volta. Sua luz está acesa? Isso é ciência. A sua casa, Tá ouvindo do rádio? tamanho que tem, isso é ciência. Eu vi no rádio. Esse celular que você fica escrevendo bobagem no Facebook, isso é ciência. Na época de Jesus, eles gastavam, a maior despesa das famílias era com comida, era mais de 40% da renda só para alimentar a família. Sabe por que a comida hoje é tão barata? Ciência. Essa roupa, na época de Jesus eles tinham a maioria das pessoas tinha uma muda de roupa só, né? Roupa de usar por cima, de baixo não, mas a de cima era uma só. Sabe por que você tem esse monte de roupa no guarda-roupa? Isso é ciência. A ciência. Por que você tem água encanada e quente em casa? Isso é ciência. Isso tudo é ciência. Por que a sua igreja tem ar-condicionado, data show, televisão, aparelho de som? Ciência. Então a ciência dignifica o homem, manifesta a natureza de Deus no homem. A ciência moderna nasceu no meio da cristandade e entre os judeus, que entendiam que há um Deus que cria leis naturais, que cria o universo e que o conhecimento dignifica o homem e glorifica a Deus. O materialismo entrou para a ciência como uma tentativa de afastar a nossa fé em Deus do conhecimento. Mas a ciência nasceu no meio da fé em Deus. Os primeiros cientistas criam em Deus. Aqui o nosso ouvinte aqui, ele diz o seguinte: e quando o médico te receita um tratamento alternativo como acupuntura, eu devo ir, não devo? O que vocês acham aí, companheiros? Tem alguma opinião formada sobre esse assunto? Posso cantar um corinho, tá? Eu posso, que com vontade de cantar. Falando o tempo todo. Vontade de cantar. O médico ele tá tá receitando o diagnóstico dele, segundo o seu conhecimento. Jesus ele é considerado o médico dos médicos porque ele tinha um diagnóstico rápido da situação. E por que não a acupuntura, né? Tem nada contra, não, Lúcia? Eu não tenho nada contra. Alguém tem? Existem alguns profissionais que misturam a ciência com religião. Isso é uma coisa complicada. Até a psicologia mesmo. Por exemplo, eu me trato com homeopatia desde os 14 anos. E tem um tempinho isso, né? E com o mesmo médico, mas ele é católico praticante, mas eu sei que tem gente que exerce homeopatia, mas que busca a ajuda de um guia espiritual.
Tem gente que leva a agulha de acupuntura para ser benzida. Agora não tem mais isso, que a agulha é em geral descartável, mas que levava para ser benzida por um monge e tal. Você tem que procurar se informar onde você faz alguns tipos de tratamento, porque existem alguns profissionais. Mas isso não é mais tão disseminado, não. A ciência já incorporou isso. Eu sei porque minha esposa faz acupuntura. Né? E é com médico, não é com um curandeiro, não. É com médico. Outro ouvinte dizendo: Deus deu a sabedoria ao homem, mas tem coisas que o médico não faz. E aí é onde Deus entra com a cura para que seu nome seja glorificado. Outro ouvinte: os médicos, eles são permitidos pelo Senhor. Devemos sim, diz aqui outro ouvinte, acreditar na medicina. No entanto, a política de saúde não consegue contemplar o excesso de pessoas invisíveis residentes nas periferias. A saúde está um caos. Sendo assim, essas pessoas só possuem uma saída: acreditar e esperar em Deus o milagre nas suas vidas. Neste caso, não adianta termos uma medicina altamente eficaz se essa serve apenas para alguns. Os invisíveis só possuem Deus como médico. É o que compartilham dos nossos queridos ouvintes. É uma expectativa semelhante à dos tempos bíblicos, onde não havia médico suficiente para atender a todos. Hoje, a descrição do ouvinte, tratando a questão da periferia como invisíveis, mostra que muita gente não tem nenhum médico e que pouca gente tem muitos médicos. Isso é um retrato de um país injusto. Deus deu um dom para cada um, diz outro ouvinte, capacitou cada um de uma forma diferente, porque Deus é o Deus do impossível. Outro ouvinte dizendo: olha, eu tinha um cunhado que ele teve pneumonia e ficou mal, mas não foi ao médico não, ele fala assim que Deus vai me curar. Quando ele viu que estava mal, foi a hora que foi ao médico e chegando lá, morreu. E aí você vê que esse aspecto que o pastor Alessandro trouxe aqui sobre a questão do medo é uma questão que às vezes as pessoas confundem com fé. Eu nunca tinha olhado esse lado aí. Tem gente que transfere. Bom, aqui é a opinião dos nossos queridos ouvintes e ao final, esse nosso ouvinte que nos encaminhou o e-mail diz: creio que Deus levantou médicos para servir as pessoas e que muitos deles testemunham milagres que vão além de suas capacidades e habilidades. Como encontrar equilíbrio numa hora de tempestade é o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes, que é exatamente quem nos envia o e-mail. Fazendo o que os discípulos fizeram. Jesus estava no barco com eles. Se Jesus, ele está no teu barco, se ele está com você, você busca, você tem um equilíbrio. Agora, você precisa não só crer, mas também pensar e entender o quê? Que a fé, muito crente às vezes ele confunde, porque ele pensa que se alguma coisa deu errado na vida foi porque faltou fé. Mas a fé, ela é o combustível que nos capacita a remar contra a maré. É como a Flor de Lis canta: e se ele não quiser? E como palavra, se ele não quiser? Só complementando, a gente precisa entender que a fé, ela nos capacita para a vitória e ela nos sustenta na derrota, para que você creia que, por mais que você tenha sofrido uma perda, Deus continua sendo Deus. O nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que seria essa fé? Né? Eu ressaltei aqui uma questão sobre a Bíblia quando fala que o que deve ocupar nosso pensamento tem que ser as coisas boas, né? Isso é a fé. E a psicologia trabalha a maior parte do tempo, quase que o tempo todo, para fazer uma reestruturação cognitiva, ou seja, substituir os pensamentos doentios que causam sofrimento na pessoa por pensamentos bons que vão produzir alguma coisa boa. Isso é a fé, você acreditar. Então, buscar o equilíbrio, você não se desesperar, não cair ali num desespero, porque do desespero vem a escuridão, e sim tentar colocar na sua cabeça coisas boas, tentar pensar e tentar. Daí é que vem a fé, de tudo que o Senhor pode fazer. E se de tudo o Senhor não fizer, porque Ele não quis, porque Ele é o dono de tudo, dono de todas as coisas. Eu gosto muito de usar o texto do encontro de Elias com Deus no Monte Horebe para essa questão de ouvir a voz de Deus. Primeiro livro de Reis 19, de 11 em diante. O Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? A nossa mente normalmente se parece com essa cena do terremoto.
a gente fecha os olhos, a gente estremece por causa dos nossos temores, das nossas ansiedades, a gente arde em paixões, a gente é varrido por pensamentos, por obsessões, e no meio desse ruído todo a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque ela é suave como um sussurro. Você precisa parar um tempo em algum lugar e começar a orar e ir esvaziando a sua mente. Quer dizer, vai entregando para Deus os teus medos, as tuas ansiedades, os teus pensamentos, as tuas obsessões, aquela lista de pedidos que você faz 3 vezes por dia, para você deixar Deus te falar. Você tem que tirar o ruído da tua cabeça. E você muitas vezes não ouve por causa desse ruído. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que fazer nos momentos de tempestade? Busque refúgio em Deus. Aí você tem que exercitar a tua fé. Uma de nossas queridas ouvintes está em Neves acompanhando a gente agora. Ela contou uma história muito difícil, mas ao mesmo tempo muito especial. Ela diz o seguinte: meu sobrinho, conta ela, passou a vida toda vivendo para o trabalho. Ele não era cristão e foi diagnosticado com câncer. Durante o tratamento, ele recebeu visita e foi evangelizado e aceitou a Jesus. Mesmo com todo o tratamento e oração, 4 anos depois, ele faleceu. No sepultamento, o pastor dele disse que ele, antes de morrer, falou que a doença foi um milagre na vida dele. Ele viveu mais em 4 anos do que em toda a sua vida. Ele se aproximou da família, ele aceitou a Jesus e encarou a morte como um encontro com a paz. Um verdadeiro milagre, conta uma de nossas queridas ouvintes. Pesquisa 93. A gente encerra com 92% dos nossos ouvintes por telefone e 84% deles no site dizendo que não acham que seja incompatível orar e buscar ajuda médica. JR, vou dar aqui a primeira dica do palavra-chave de hoje, que está em 1 Reis 6:35. 1 Reis 6:35. Anota aí que as outras dicas virão ao longo da nossa programação. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Com a 93 chegou a nossa hora. É tempo de vitória. Ouvinte dizendo: minha irmã é crítica demais. O que ela mais gosta de criticar, sabe o que é? É a vida dos outros, principalmente os que não são convertidos como ela. Para ela é o seguinte: olha, ninguém presta, todos têm algo a esconder e nada nunca está bom. É assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Eu confesso que isso tem feito até agora com que o meu amor por ela até chegue a esfriar. Como amar alguém que só sabe criticar, hein? Até que ponto temos o direito de criticar as pessoas que vivem de maneira diferente da gente? Existe a tal crítica construtiva? Uma crítica pode destruir relacionamentos? É possível deixar de ser um crítico ou isso é um hábito? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade e sem milindres? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros no programa de hoje. Muito obrigado, pastor Rafael de Almeida. Um abraço. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço para você, para todos os irmãos da Igreja Batista de Getsemane e para toda a família Batista Nacional, né? Tá cheio de Batista Nacional hoje aqui. Minha família aqui, eu cresci nos corredores da CBN. CBN é a Convenção Batista Nacional, ok? Muito obrigado, doutora. Deus abençoe. Amém. Hoje o meu abraço vai para vocês, aqui a Marcela, JR, minha mamãe que está lá me ouvindo, e hoje é para minha igreja Batista de Getsemane ali em Vilar dos Teles. Muito obrigado também, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado a todos aqui pela participação. Quero mandar um abraço para minha cunhada Simone e minha sobrinha Juliana, que está nos ouvindo lá de Porto Velho.
Para minha esposa, um beijão. Estamos fazendo 9 anos de casado hoje. Bodas Parabéns. de cerâmica. Parabéns, E um abraço para toda a Assembleia de Deus do Bairro 80. Pastor Alessandro, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado os debatedores. Quero mandar um abraço e um beijo aí para minha esposa e um abraço muito apertado para toda a membresia da Igreja Nazareno em Nilópolis. Uma boa semana para todos. Bênção puríssima, nós vamos orar juntos nessa hora, minha gente, apresentando diante de Deus a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, o tema de hoje também diante do Senhor, e também nós temos orado todos os dias, vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, de maneira muito especial, vamos pedir a Deus sabedoria para os médicos, muitos deles cristãos que têm orado, buscado a Deus, pedindo sempre a orientação do Senhor, e até aqueles que não são cristãos gostam quando alguém diz: estou orando pelo Senhor, hein, doutor? Então hoje é dia, de maneira muito especial, de nós intercedermos e pedirmos a Deus. Uma das orações simples que eu já ouvi é gente que diz assim: Senhor, lembra ao médico aquilo que ele estudou naquele sábado à noite, quando os colegas dele estavam na farra, ele estava estudando, cansado, mas lembra, Senhor. E às vezes aquilo vem à mente do médico e ele pode trazer uma solução que ele considera humana, mas que a gente sabe que é divina. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de esclarecer o teu povo sobre tantas questões difíceis e polêmicas. Oramos para aquelas pessoas que já procuraram ajuda médica, já têm um diagnóstico em mãos e talvez não tenha sido aquilo que elas esperavam, e nós oramos por uma cura divina, por um milagre de Deus, que aquele que está nos ouvindo hoje nos hospitais, que sejam tocados da cabeça à planta dos pés. Oramos pelos médicos, como uma vez uma médica desabafou diante de uma rede nacional da falta de recursos que ela tinha para trabalhar. Que o Senhor possa abençoar os governantes, aqueles que fazem as leis, aqueles que distribuem a renda para a saúde pública. Toma em tuas mãos cada um daqueles que nos ouvem. Abençoe o nosso dia, a nossa semana. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.